CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia, boa terça-feira, tudo bem? Bom dia, Patrick, bom dia, senhores ouvintes, toda a equipe CBN, que nos segue pelo YouTube e pelo rádio. Bom, Manuel, hoje a gente vai ter um foco específico, né, em termos de mobilidade urbana. A gente geralmente fala de Manaus como um todo, mas eu sei que você trouxe algumas sugestões, que você recebeu inclusive essas sugestões, né, em conversas com a FEComércio, em conversas com a Câmara de Dirigentes Lojistas sobre modificações no trânsito ou melhorias no trânsito em pontos específicos de comércio, né? Então, a gente falava aí antes sobre, por exemplo, a Rua do Comércio, que em alguns horários é muito delicado passar por lá, né? Ou na região da Manaus Moderna, enfim, locais em que as pessoas se aglomeram para fazer compras e realmente é estressante o trânsito em alguns horários, né? O que você traz para a gente, então, de melhorias para esses pontos? Patrick, foi muito interessante essa visão que o empresário do comércio tem sobre como melhorar a situação, né? Não é uma posição de crítica, é uma posição de sugestões de melhoria, para que o cliente, para que as pessoas, os moradores, quando procurem essas zonas de abastecimento, de compras, né, seja em qual for que lugar, né, não só nos shoppings, mas principalmente em toda a cidade, onde na realidade tem para o seu abastecimento, para suas compras naturais, para fazer enfim, participar dessa atividade comercial da cidade, e que o comércio sempre foi muito forte. O comércio é que emprega mais gente na cidade, o comércio é que contribui muito mais com trabalhadores formais que pagam o vale transporte, é o comércio, né? O comércio é que contribui muito mais com o ICMS para o governo. Enfim, é um grupo de empresários no segmento da nossa economia que tem, vamos dizer, um poder de persuasão e é um contribuinte do governo e ele presta serviço. E eles colocaram algumas coisas que machucam e mais querem sugerir, né? A primeira sugestão que se fala, né, que se faz essa cidade de Manaus que inchou nos seus automóveis, que tem quase 1 milhão de automóveis, evidentemente que tem dificuldade de circulação, como também tem dificuldade de estacionamento ao longo desses pontos comerciais, ao longo dessas zonas comerciais, tanto no centro histórico como em vários bairros já tradicionalmente onde o comércio é forte. É que muito se fala do centro e, de fato, talvez seja o melhor lugar para você fazer compras, né, em termos de preço e tudo mais. E lá já tem, por exemplo, Zona Azul. Mas você tem uma feira, uma zona comercial em muitos bairros da cidade, né? Não tenha dúvida. Então tem gente que faz compra, não precisa ir para o centro, vai, sei lá, Nova Alvorada, por exemplo. Tem a zona comercial Nova Alvorada, não é? A Rua do Comércio, Mutirão. Tem ali no Jorge Teixeira, o Fuxico, a Rua do Fuxico. Hoje é a rua de maior intensidade em termos de volume de negócios, de comércio, de circulação de pessoas. É uma área extremamente populosa, que corre muito dinheiro, que tem uma demanda de serviço muito grande e que efetivamente lá não tem nenhuma regulamentação, nem de estacionamento, nem de carga e descarga. E você começou muito bem, Patrick, tocando na questão do estacionamento ao longo das vias, que é o estacionamento regulamentado. É uma solução, Patrick, que várias cidades do mundo começaram a usar esse mecanismo para que pudesse dar mais vez para que as pessoas pudessem ir lá fazer compras rapidamente, no máximo 1 hora, 2, 3 horas, e desse vaga para mais outras pessoas. Isso começou na Alemanha, na época da Segunda Guerra, né? Veio para o Brasil. Curitiba foi o exemplo de quem começou isso na década de 70. Ela efetivamente fez a rua de pedestres e fez a regulamentação do estacionamento, através do ESTAR. O nome de Curitiba começou assim, era o estacionamento regulamentado. É o estacionamento rotativo ao longo das vias, né, onde dava essa oportunidade para o comércio da área central, ela pudesse ser frequentada por mais pessoas, né? E hoje já cabe efetivamente isso. No comércio tem algumas coisas. Nós conversamos com comerciantes, conversamos com dirigentes lojistas e efetivamente colocam, olha,
é um mecanismo espetacular, que efetivamente veio para facilitar, não para o comerciante, principalmente com o usuário do comércio, né? Porque dá uma oportunidade que aquela vaga que antes era ocupada por um veículo que era ou do proprietário ou de um colaborador da loja, ocupava quase 8 horas ou 12 horas ao longo do dia. Hoje, essa mesma vaga dá para ser ocupada por 30 pessoas, né? Ou seja, 30 potenciais clientes, 30 pessoas. O que falta muitas vezes, Patrick, é ajuste de alguma coisa. Pontos de carga e descarga rápidos, para que o comerciante possa abastecer, o próprio cliente possa fazer uma entrega rápida, possa fazer uma distribuição exatamente em áreas onde tem o estacionamento. As zonas comerciais, respeitar essa questão, as vagas para as pessoas deficientes ou pessoas acima de 60 anos, né? E aquele fato em que hoje o processo de utilização da Zona Azul, o cara da Zona Azul não pode multar quem já ultrapassou 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas naquela vaga. Isso cabe somente ao agente de trânsito municipal. Como tem uma escassez de agentes, evidentemente que falta fiscalização, né? Ou seja, o grande ponto negativo é que era necessário, para que fluísse bem, oferecesse mais vagas, efetivamente as pessoas respeitassem, ainda vem aquela máxima, sabe? Que nós sempre tocamos aqui, você sempre toca, né? Nós temos uma regulamentação, nós temos um projeto maravilhoso no centro. Já se quiseram colocar no Parque 10, eu achei vamos dizer assim, um atraso, né? Por ter uma posição de um vereador que não, aqui eu sou o dono do Parque 10, eu não vou deixar colocar isso. Ele prejudicou milhares e milhares de pessoas que procuram o Parque 10 para se fazer compras, e era necessário um estacionamento regulamentado. E assim, ali na Rua do Comércio, nas redondezas da Rua do Comércio, sim, até tem espaço para fazer algo interessante, né? Porque eu estava pensando aqui, você está falando sobre esse estacionamento rotativo. Eu penso logo nesse sistema Zona Azul que já existe, né? Mas perfeito, tem bairro, tem lugar que fica um pouco complicado até fazer isso, né? Por exemplo, não sei se você conhece ali a região do Lírio e do Vale, tem aquela principal ali que tem a feira também, né? Tudo mais. Ali é um local muito apertado. Até as ruas que vão para a avenida principal, elas são muito pequenininhas, né? Então até ali, se botar um Zona Azul, por exemplo, não sei se caberia, né? As pessoas ali acabam colocando no estacionamento de um supermercado grande que tem lá, de outro supermercado, enfim, vão se virando para estacionar por ali, né? Porque é tudo muito apertadinho. Não é o caso do Parque 10, né? Perfeito. Eu lhe diria outro exemplo, ali no Educandos, na Presidente Kennedy, tá? É um comércio muito forte, tradicional, que é visível. Agora nós vamos no nosso ponto mais crítico, é a Manaus Moderna, né? A Manaus Moderna, todo mundo vai se abastecer na Manaus Moderna. Então é necessário, sim, uma medida operacional de utilização daquelas vagas que se tem. O que nós vemos lá, Patrick, a gente chega às 6 horas da manhã, uma carreta ou um carro ou uma picape de fazer carga e descarga, ela ocupa aquele lugar ao longo de todo o dia, né? Ali ainda é o porto hidroviário de passageiros da cidade, não é? Ou seja, muita gente chega, muita gente sai, porque hoje o roadway, na realidade, ele está inacessível efetivamente para a maioria da população, principalmente quem utiliza o barco regional, que sai de Manaus e vai para o interior, que vai para outros estados via fluvial. Então, na realidade, ao longo da Manaus Moderna, ali, exatamente no centro, efetivamente tem um fluxo muito grande de pessoas, ou seja, que vai com carro, ou vai de táxi, ou vai de aplicativo. Ali o espaço para se parar não existe. Tem os caminhões de carga e descarga, né? Ou seja, aquilo precisa ser ordenado, aquilo precisa ser disciplinado, aquilo precisa ser fiscalizado, para que o comércio, o abastecimento, o dono do barco, as pessoas que são clientes do barco, as pessoas que vão se abastecer na feira da banana, que vão se abastecer no mercado Adolfo Lisboa, porque ainda é o grande centro abastecedor de Manaus, efetivamente é necessário que se tenha esse tipo de facilidade. Nós estamos discutindo isso porque muitas vezes, sabe, conversando com empresários, disse, olha, muitas vezes nós ressentimos que o poder público muitas vezes não dialoga conosco quando vai fazer mudanças no trânsito. Muitas vezes não que o comerciante queira interferir, mas ele tem sugestões
efetivamente o que ele poderia fazer, o que ele poderia contribuir para que algumas mudanças pudessem efetivamente ter mais sucesso, ter mais agilidade, servir melhor a população. Efetivamente, essa falta de diálogo. Então, vem mais uma vez a falta de diálogo, a falta de planejamento, a falta de fiscalização, né, para que efetivamente projetos que tenham como melhorias de atendimento aos serviços efetivamente possam sair. Patrick, você veja só, os cafés ao longo da estrada do turismo, os cafés onde tem hoje pontos, Morada do Sol, alguns locais onde tem os cafés regionais, né? Tá certo? Muitas vezes aquele setor efetivamente não tem áreas para se estacionar. Então era necessário efetivamente ter uma regulamentação, ter um acompanhamento de utilização. E efetivamente a gente está cansado de saber que se não houver a presença da autoridade como um serviço público para melhorar, não para multar, não para isso, para orientar, para facilitar efetivamente, como nós vamos dizer, nas escolas, algumas escolas que se tem tanto da rede pública como da rede privada, é necessário que tenha um disciplinamento na utilização de entrada, saída de veículos, a parada, embarque e desembarque de alunos, de passageiros, enfim, é necessário. Manaus requer isso. Ela já tem. Por quê? Tem muito carro para pouco espaço. É muita gente para utilizar o sistema para que se tenha efetivamente áreas de manobra com mais segurança e com mais facilidade para a população. É nesse ponto que se discute isso. E essa questão do estacionamento é um atrativo até para eu acredito que o comércio faturaria até mais, né? Eu, por exemplo, se eu estou pensando, eu preciso comprar uma coisa, moro perto de lugar tal, mas lá não tem espaço para estacionar, não vou lá não. Então eu desisto de ir lá porque eu não tenho como deixar meu carro, ou enfim, não tenho como estacionar lá, vou em outro lugar. Então eu imagino que vagas mais bem definidas possam atrair também clientes, né? Você veja que os shoppings, né? Os shoppings têm esse é um exemplo, o grande atrativo disso, desse conforto, da segurança, da facilidade, efetivamente, que se tem do acesso, né? Efetivamente, você veja, todos os shoppings hoje, eles trabalham muito nessa questão da acessibilidade. Tanto quem chega de transporte coletivo, quem vai atravessar a rua, coloca as passarelas, coloca as entradas específicas, estacionamento para motos, estacionamentos cobertos, enfim, número de vagas suficientes para que possa atender o cliente, ou seja, independente que tenha uma legislação municipal no nosso plano diretor, no nosso código de obras que diz que tantos metros quadrados requer para tantas mil pessoas áreas de estacionamento, efetivamente se tem. Você veja que essa polêmica do estacionamento chega ao ponto de nós abrirmos guerra contra essa questão do flanelinha, não é? Tá certo? Isso que está sendo discutido hoje, em torno da Arena da Amazônia, em torno daquela centralidade que é ali na Chapada, que é a centralidade da cultural e de esporte, que é a Arena, Amadeu Teixeira, enfim. Sambódromo. Você veja o quanto isso pega efetivamente. E notamos, sim, que áreas da Zona Azul, do estacionamento regulamentado, onde tem uma empresa particular que faz isso, presta serviço para isso, né? É responsável pela demarcação, é responsável por tudo, efetivamente, a atuação do flanelinha, efetivamente, ele não incide com muita intensidade. Efetivamente, lá existe mais democracia, mais respeito a isso. Ou seja, é a presença dessas pessoas que se tem nisso daí, né? Ou seja, só tem dados positivos, só tem pontos que a população sai ganhando, o comércio sai ganhando, o taxista, o cara do Uber, enfim, todo mundo, o condutor de veículo, o condutor de motocicleta e o cliente. Olha só, antes da gente continuar aqui, porque tem uma listinha aqui, né, de melhorias para a circulação de automóveis e pessoas, mas fazer aqui o registro do ouvinte CBN, o Aldemir Lima manda para a gente o seguinte: professor Manuel, para resolver os problemas do trânsito na área de comércio, tem que fazer uma revolução no trânsito, melhorar as vias públicas, estacionamento público, estacionamento privado também, e deveria resolver essas dificuldades no trânsito. Há anos, vários políticos falam que vão resolver problemas no trânsito e isso só fica no discurso de campanha. Projetos no trânsito tem muitos, colocar em prática isso é difícil, quase não sai do papel. Opinião do Aldemir Lima. Tem aqui mais ouvintes mandando até sugestões, é o Edson Ferreira. Ele diz que está na escuta do jornal, parabeniza você, Manuel Paiva, pelos comentários de orientação
E diz assim: sugiro que o setor de trânsito faça uma direita livre na saída do bairro União com a Avenida Newton Lins, na esquina do estacionamento da drogaria. Eu não estou visualizando esse ponto, mas você eu acho que já, né? Olha, obrigado. Olha, você, o nosso ouvinte, é fundamental esse ponto crítico ali. E ali tem uma manobra de quem vem lá da Newton Lins para dobrar a esquerda no Newton Lins, para dobrar a esquerda para o bairro União. É um ponto crítico de acidente. Você tem razão. Ali necessita de uma intervenção muito mais completa, muito mais segura para melhorar a segurança viária. Você tem toda a razão. Ali está previsto dentro daqueles pontos de interferência e pontos de atuação que necessitam de uma ação de geometria, de projeto de sinalização, talvez direita livre, exatamente, tem uma solução, uma pequena passagem também para facilitar e melhorar a segurança. Você tem toda a razão. São pontos como esse canal de comunicação, onde a população passa todo dia e que efetivamente eu acho que o poder público tinha que, junto com a população, começar a atuar, começar a melhorar esses pontos críticos de acidente. Ouvi pelo menos a sugestão das pessoas que passam. Não tenha dúvida. Gente, é impossível que o órgão de trânsito conheça todos os detalhes de Manaus inteira. Quem conhece é quem passa por lá todo dia. Somos nós, né? Eu conheço do bairro que eu moro, você conhece do bairro que você mora, do que você trabalha. Então seria legal que a gente tivesse um canal assim mais aberto para dar essas sugestões. Claro, o poder público não ia pegar essas sugestões e fazer na hora, mas pelo menos estudar, né, a possibilidade de fazer essas mudanças. Mas, enfim, agradeço aqui ao Edson Ferreira pela sugestão. E, Manuel, você traz aqui então essas melhorias para a circulação de automóveis e pessoas, começando pelo estacionamento pago, né, ao longo das vias. E aí, no caso, o que a gente tem de exemplo é o Zona Azul, né, que já acontece no Vieira Alves e no centro. A questão da operação de carga e descarga, né, a circulação, as vagas, o abastecimento e os horários. Você acha que hoje não tem um planejamento em geral em Manaus para que isso aconteça? Todo mundo reclama disso, Patrick. Né? Todo mundo reclama. Se tem, eu vou lhe dar um exemplo. Né? Tem um decreto municipal que já tem mais de 10 anos que regulamenta que as vias, que os veículos de carga de alta capacidade circulem, tonelagem, faixa. Né? E vive virando carreta, e vive carreta atrapalhando o trânsito, e vive interferindo no trânsito em comum. Ou seja, tem uma legislação, não é fiscalizada, não é acompanhada, não é monitorada e efetivamente não estamos vendo melhorias. Né? Ou seja, efetivamente tem problemas localizados na área comercial, área de abastecimento, que começa desde o porto. Né? Aqui a gente coloca o seguinte: a necessidade de se melhorar aquela entrada e saída no entorno dos dois portos da cidade. É fundamental, porque aquilo ali está a origem de tudo. Abastece o polo industrial, abastece o comércio, abastece o serviço. Depois nós vamos centralizando. Se a gente for para a área do centro histórico, ali naquela área onde tem os calçadões, né? Era o momento da prefeitura começar a pensar que tipo de circulação poderia melhorar o abastecimento para a revitalização do centro, para a circulação do centro naquela área do centro histórico. O que se pode melhorar, por exemplo, na Rua do Comércio? O que se pode melhorar lá no Noel Nutres, naquele centro, naquele centro nervoso que se tem lá? Na própria Rua do Fuxico, no Fuxicão. Né? O que se poderia melhorar para carga e descarga? Porque ali, essencialmente, as pessoas não vão passear. As pessoas ali não vão para o Parque dos Gigantes. As pessoas ali vão efetivamente para comprar materiais, produtos, se abastecer de uma maneira muito mais tranquila e muito mais barata da cidade. Ou seja, é uma área de comércio. A área de abastecimento que a gente fala, que é a Manaus Modernas, eu não vou esquecer, por exemplo, a feira da Panaí, que se chama da Pané. Né? Ou seja, efetivamente, são pontos de abastecimentos icônicos das cidades que merecem toda a nossa atenção. Ah, mas era assim desde a época da cidade flutuante. Nós estamos no século XXI, 2025. Né? Ou seja, nós estamos hoje na questão de segurança, modernidade, conforto, acessibilidade, inclusiva, incluindo a todo mundo, né? E isso efetivamente nós temos que acompanhar. É por isso que nós tocamos muito nessa questão do abastecimento, e o abastecimento se dá desde o cliente
que vai lá comprar, para ele transportar aquele produto da loja até o seu automóvel, até o seu aplicativo, desde o comerciante que necessita renovar o seu estoque. Ou seja, essas melhorias, elas precisam ser efetivamente melhoradas. Para quê, Patrick? Porque é um setor produtivo, é um setor que vende serviços, é um setor que merece qualidade. Vem aquela grande discussão. Eu tenho um preço a pagar, mas eu preciso ter qualidade. Shopping significa isso. Eu pago até um pouco mais, mas eu tenho um retorno de qualidade. Eu tenho a sensação de segurança melhor, eu tenho uma melhor acessibilidade, eu posso ter confiança de levar minha família, eu posso ter o hábito de fazer o meu supermercado lá, porque lá eu tenho muito mais tranquilidade para isso. Então, falta exatamente esse aspecto de que essa atividade comercial, que é fundamental para a nossa cidade, ela é estratégica para a nossa cidade, para a nossa economia, ela ser tratada com o cuidado que merece e que é necessário. A questão da comodidade, né, nos shoppings, né, você vai sem preocupação nenhuma. Claro, a preocupação é que você vai gastar mais. Mas aí quem tem um pouco mais de dinheiro opta por gastar mais e não ter nenhuma outra preocupação, né? O que é diferente dos outros centros comerciais que a gente tem. Bom, para a gente fechar, Manuel, fazendo parte dessa lista de melhorias para a circulação de automóveis e pessoas, você traz aqui transporte por aplicativos, né, cargas e passageiros, e também, que a gente sempre bate na mesma tecla aqui, que é a melhoria do transporte coletivo, né? É isso. Eu lembro, Patrick, que São Paulo está nesse dilema, né? São Paulo hoje está uma briga feroz. São Paulo, Brasília, né? As cidades estão dizendo o seguinte: eu não preciso do mototaxista, né? O mototaxista não pode ter vez, né? Tá certo? Aí a gente volta para Manaus. Manaus hoje tem 33% da frota que são mototaxistas, são motociclistas. Manaus daqui a 2 anos, 50% da frota será de mototaxistas, será de motocicletas. Nós vamos simplesmente dizer, não, eu não aceito isso. Eu vou chegar em Parintins, quando eu vi uma reportagem pela TV Amazonas, dizer, eu vou proibir agora o triciclista motorizado. Não é permitido. 80% da população utiliza. Eu vou acabar com a pobreza matando o pobre? Não, absolutamente. Eu tenho que absorver, eu tenho que municipalizar, eu tenho que melhorar as minhas condições de gerente do trânsito, eu tenho que assumir a minha responsabilidade como gerente municipal e eu tenho que facilitar para a população. Porque a questão, Patrick, não é facilitar por meio de transporte, é facilitar para a população. O meio de transporte existe porque a população, ela sabiamente, ela procurou os meios e modos de se deslocar, né? Aí entra a autoridade como poder moderador, como poder gerenciador, que diz, olha, esse meio de transporte, ele necessita que o mototaxista tenha treinamento, necessita que você tenha carteira efetivamente, você não tenha nenhum problema na polícia. Eu chamo o Uber, eu vou ter que chamar o 99, seja qual for o aplicativo, eu vou exigir a regra nossa aqui para você rodar no município, é exatamente essa, eu vou ter que assumir isso. Por quê? Eu estou protegendo a população. Quando eu faço isso, eu estou protegendo a população. E é necessário, nesse ponto, em que se diga que nós não tenhamos nenhum preconceito. Nós temos muito preconceito contra quem é pobre e mora longe, para quem anda a pé e anda de bicicleta ou motocicleta. Ou seja, esse serviço não surgiu porque alguém invadiu a rua. Esse serviço surgiu exatamente aquilo que você fala. O transporte coletivo falhou, ele não foi seguro, não foi atraente, não foi competitivo, ele não foi atrativo, e é por isso que as pessoas estão dando jeito para se deslocar. Então, para que eu possa combater algum mal que gere acidente, que gere mortes, que gere tudo, eu tenho que melhorar as condições do deslocamento comum da população. E nesse ponto o comerciante também comunga nesse mesmo pensamento, né? Ou seja, nós não podemos negar que Manacapuru, que Itacoatiara, que Quari, que Lábrea, que Boca do Acre, que Tabatinga, que Humaitá, que São José do Rio Negro, efetivamente
as pessoas não possam se deslocar com motocicleta. Agora, é preciso que elas andem com capacete, é preciso que tenha municipalização do trânsito, é preciso que o prefeito comece a normatizar isso, comece a fazer um processo educativo, um processo de esclarecimento, de fiscalização. Essa é o ônus que se tem do dirigente municipal. Tem que efetivamente atuar dessa maneira, sem preconceito, mas pensando na população. Porque efetivamente, se eu deixar isso, a população vai andar a pé. Vai ser o pior. Manuel Paiva, te agradeço pela participação. Um grande abraço, boa terça, até a semana. Obrigado, Patrick. Um forte abraço, bom dia a todos. Até a próxima. 9h30, Repórter CBN.